Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a gasolina deve ficar mais cara a partir de março. Isso porque a redução na cobrança do ICMS, aquele tributo coletado pelos governos de cada estado, está programado para terminar em fevereiro. A desoneração dos impostos federais PIS/PASEP e CONFINS, que incidem sobre a gasolina, o álcool, querosene de aviação e gás natural veicular, ficam reduzidas a zero até 28 de fevereiro de 2023. No caso da gasolina, a CID, outro tributo federal, também foi zerado até o fim do mês. Com a mudança, está previsto um aumento no preço da gasolina de cerca de 70 centavos por litro para o consumidor nos postos de combustíveis em todo o Brasil. Caso se confirme a volta dos impostos em cima dos combustíveis nos mesmos moldes do ano passado. Em relação ao etanol, a alta seria de 33 centavos por litro. Até o momento, não há definição para reverter a decisão. O maior imposto na composição dos preços dos combustíveis vem dos encargos estaduais. No ano passado, a lei limitou a cobrança do ICMS sobre combustíveis e outras 3 áreas para o patamar máximo de 18%. Antes dessa alteração, algumas regiões chegavam a cobrar mais de 30% de ICMS sobre a gasolina. Em maio de 2022, o ICMS era responsável por 23,5% do preço final da gasolina na média nacional. Com essa redução, ela encerrou o ano passado com uma queda de 25%. E falando sobre saúde, a Comissão Técnica Nacional em Biossegurança atestou a segurança da vacina contra a dengue da empresa Takeda Pharma. A eficácia e o uso da vacina são avaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A comissão entendeu que a substância é segura de produtos e tecnologias que contenham organismos geneticamente modificados. A aprovação da vacina contra a dengue ao meio ambiente, animais e humanos pela Comissão Técnica Nacional em Biossegurança aconteceu após 2 anos de discussão. Durante a análise, o grupo encomendou estudos que mostraram a segurança do produto no Brasil, onde há maior prevalência do mosquito Aedes aegypti. Após a apresentação dos resultados, a comissão tomou a decisão a favor da biossegurança e determinou que sejam monitorados os efeitos do uso da vacina no país. De acordo com o órgão, o próximo passo serão as análises de eficácia e o uso da vacina, feitas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se aprovado, o imunizante deverá ser aplicado em 2 doses para pessoas a partir dos 4 anos de idade. Segundo o laboratório, a vacina é tetravalente, isto é, protege contra os 4 sorotipos da dengue com a tecnologia do vírus vivo atenuado, enfraquecido a ponto de não causar a doença. Os resultados dos testes apontaram que a vacina da Takeda reduziu em 84,1% as internações e em 61% os casos sintomáticos na população após 4 anos e meio de vacinação. O laboratório Takeda prevê entrar no mercado nacional ainda neste ano. Este mês, a Caixa Econômica Federal vai promover um leilão online de imóveis em todo o país. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Jaime. A oportunidade de conquistar o seu próprio imóvel está mais próxima do que você imagina. A Caixa Econômica Federal vai leiloar mais de 300 imóveis em todo o país. Tem casa, tem apartamento, tem loja e tem também chácara. E os interessados podem inclusive fazer o pagamento pelo FGTS, usando o saldo do FGTS. Dá para fazer também financiamento ou pagamento à vista. Os imóveis estão com mais de 80% de desconto e foram para leilão depois de terem sido colocados como seguro para pagamento de dívidas ou por algum tipo de determinação judicial. E estão com algumas inadimplências, o que gera retomada do espaço pelo banco. Então anota a data que no dia 14 de fevereiro, às 10 horas da manhã, o leilão vai acontecer online. E só para que a gente entenda, esses imóveis primeiro serão destinados aí para o leilão, serão oferecidos com o valor de avaliação.
Se por acaso eles não forem arrematados, eles vão para um segundo leilão que vai acontecer no dia 1º de março, às 10 horas da manhã, também online, e serão oferecidos com até 80% de desconto. Se você tem interesse, quer saber como que funciona o edital do leilão e saber quais são os imóveis que estão disponíveis, é só você acessar o site globoleilões.com.br. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E nos destaques internacionais, o Ministério das Relações Exteriores da China negou uma tentativa de espionagem aos Estados Unidos e pediu calma e prudência na condução do episódio. O Pentágono descobriu que um balão espião chinês sobrevoou o território americano há vários dias. Autoridades informaram que o artefato entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos há vários dias, mas decidiram não abatê-lo para não colocar pessoas em risco. Ainda de acordo com o Pentágono, o balão sobrevoava na quinta-feira o estado de Montana a uma altitude muito acima do tráfego aéreo comercial, sem representar uma ameaça militar ou física para quem está em terra. A China é um país responsável e que sempre respeita as leis internacionais. Não temos a intenção de violar o território ou espaço aéreo de qualquer país estrangeiro. Sobre o balão, ainda estamos trabalhando para entender e verificar a situação e esperamos que os dois lados tratem a questão com calma e prudência. O episódio se soma às tensões entre Estados Unidos e China por Taiwan, que Pequim considera parte do território chinês e cujo controle pretende recuperar um dia, mesmo que por força. O incidente também acontece às vésperas de uma viagem que estava agendada de Antony Blinken à capital chinesa, naquela que seria a primeira visita de um secretário de Estado americano ao país asiático desde 2017. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Kiev, capital do país. Durante o encontro, os dois discutiram sobre novas sanções contra a Rússia e firmaram o desejo de paz. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de preparar suas forças para se vingar da Ucrânia e da Europa, que apoia Kiev contra a invasão russa. A declaração foi feita nesta quinta-feira, ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que visitou a capital ucraniana. Agora a Rússia está concentrando suas forças, todos nós sabemos disso. Está se preparando para tentar se vingar, não só contra a Ucrânia, mas contra a Europa livre e o mundo livre. Infelizmente, para superar tal inimigo, é preciso haver mais do que sucesso no campo de batalha. Precisamos de esperança na Europa. Europa livre, Europa pacífica e unida. Von der Leyen aproveitou a viagem para anunciar que a União Europeia planeja impor novas sanções à Rússia por ocasião do aniversário da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. Vamos introduzir com nossos parceiros do G7 um teto de preço adicional para os produtos petrolíferos russos. E para o dia 24 de janeiro, exatamente um ano após o início da invasão, pretendemos colocar o 10º pacote de sanções em vigor. Zelensky e von der Leyen se dirigiram à imprensa logo após uma reunião de trabalho entre representantes do governo ucraniano e 14 comissários europeus, além do chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell. Um encontro de cúpula entre a União Europeia e a Ucrânia está marcada para sexta-feira na capital ucraniana, meses depois de o país ter obtido o status de candidato oficial à adesão ao bloco. E olha só, o Reino Unido voltou a enfrentar a segunda greve ferroviária em uma semana. Os trabalhadores exigem aumentos salariais e melhores condições de trabalho em um país que vê os protestos se multiplicarem contra o aumento dos preços provocados pela pior inflação em mais de 4 décadas. As diferentes companhias ferroviárias anunciaram fortes distúrbios e algumas tiveram que cancelar todas as rotas. Esta é a segunda greve dos ferroviários em 3 dias. Na quarta-feira, eles se uniram a professores e funcionários públicos na maior greve no Reino Unido em mais de 11 anos. Os empregadores criticaram a rejeição dos sindicatos a uma proposta de aumento salarial de 8% para maquinistas em 2 anos. Na próxima segunda, os enfermeiros do Sistema Público de Saúde vão voltar a fazer atos nacionais, depois da paralisação de um dia em dezembro, a primeira da história da categoria, e mais 2 em janeiro, depois do fracasso das negociações. O governo do primeiro-ministro conservador Rishi Sunak articula um projeto de lei no parlamento para limitar o direito de greve com a imposição de serviços mínimos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação.
Obrigado pela companhia e até mais.